Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer o teste de fazer o biscoito de queijo da minha avó. Minha avó, ela fazia um biscoito de queijo, um pão de queijo que não tem igual. E como ela já não tá mais com a gente, eu perdi, né, essa referência. Eu não tenho a receita porque ela morreu. Eu não tinha essa ideia de que tudo tem um fim, né? Igual eu tenho hoje. Então, eu fui atrás, né, da receita. Peguei uma receita meio que adaptada, né, porque eu tenho certeza que minha avó não usaria micro-ondas, por exemplo, margarina, por exemplo. Mas eu vou tentar fazer essa receita para ver se eu aproximo mais do que era o biscoito de queijo da minha avó, que era um biscoito de queijo que ele tinha aquele aspecto de esfarelento, mas ele também não fazia aquele nó na garganta que a gente faz quando a gente come aqueles biscoitos de queijo seco. E tinha... ele era fofinho, né, por dentro. Então eu vou tentar fazer essa receita. E isso aí foi minha prima que me passou. E minha mãe foi atrás da mulher que morou com minha mãe, por minha avó, por muito tempo, e achou uma receita só com os ingredientes, e não tinha um modo de fazer. E eu acho que essa pra mim seria mais difícil, porque usa açúcar, prato de açúcar, e assim, medida de antigamente era um prato disso, um prato daquilo, mas que tamanho de prato, qual a quantidade do queijo, o queijo era salgado, não era. E hoje eu vou usar um ingrediente especial, né, que é o queijo da canastra. O queijo da canastra foi uma coisa que me fez querer voltar a essa origem, né, porque eu sou de Goiás, né, Goiânia. Minha avó também é de Goiás. E em Minas, que a gente foi visitar esse ano, eu consegui ver muito da minha avó naquele lugar, né. Eu sei que os ingredientes são um pouco diferentes, por exemplo, o queijo da canastra é um queijo curado, só que é um queijo cru, né? Então eles não colocam tanto sal quanto o queijo meia cura ou curado de Goiás. Então eu vou tentar fazer com queijo da canastra, que é um queijo que já está maturado, que ele já tem um tempo que ele está aqui, né? A gente foi para lá começo do mês de dezembro. Pegamos esse queijo para tentar fazer um monte de receita, porque ele dá vontade de fazer tudo. A gente já fez em cima da montanha qual que é o nome daquele negócio do ovo? Carbonara, lembrei. Fez o carbonara, que é aquele macarrão, né, que é espaguete, que a gente pega a água da cocção do macarrão para dar uma cozinhada no ovo, né, que o ovo ele vai cru, acrescenta o queijo, bacon, e aquilo ali ficou... A gente fez assim, ó, vou colocar o vídeo aí pra vocês, em cima lá da Serra da Canastra, literalmente. Foi a primeira vez que a gente usou queijo para alguma coisa mais elaborada assim. A gente fez um queijo, acho que a gente até postou esses dias, é o queijo, o macarrão, o molho de queijo, com finalização com o próprio queijo mesmo, que ficou, gente do céu. A gente fez o risoto, né, com um queijo diferente, ele não é o queijo tradicional, né, ele é aquele queijo que vai um fungo, semelhante ao que se faz na França com o camembert, que é um queijo mais cremoso, né, que ele é até mais próprio para fazer arroz, fazer o risoto mesmo, né, e aí finalizamos com a carne que a gente defumou. Isso tudo a gente faz em camping, né, a gente gosta muito de camping selvagem. A gente chega num lugar, a gente sente a vibração do lugar, e quando a gente sente que aquele lugar vai trazer algo de bom para nossa vida, para nossa mente, para nossa... É difícil explicar, né? Então quem gosta, quem tem contato com a natureza... Abrir essa latinha. Quem tem contato com a natureza desta forma, sabe que o lugar conversa com a gente, a natureza conversa com a gente. Então a gente tem muito disso, né? De fazer um campo selvagem. E aí a gente vai para um lugar, a gente tem o nosso arsenal, a gente leva a caixinha, a gente leva nossos utensílios, a gente leva o nosso trempe, que a gente pode fazer um fogo controlado, coloca pedrinha em volta. Então a gente gosta de fazer de comer bem no mato.
Porque o povo associa camping com miojo, coisa rápida e fácil. E assim, não é nutritivo, não é gostoso, a experiência não é legal. Não tem nada melhor do que você trazer o que você sabe fazer, é o que você gosta de fazer, pro meio do mato. Então, assim, jantar bem, com produtos naturais, com produtos locais, é muito bom, né? Então, voltando, eu já tô divagando porque eu gosto muito, eu empolgo muito quando eu falo disso. Eu vou fazer essa receita adaptada, né, que minha prima me passou, me deu esse clique, né, porque é uma das coisas que eu quero fazer com queijo canastra. E aí vocês vão acompanhar comigo o resultado disso, porque eu não sabia que poderia usar batata no biscoito de queijo. E se usa batata. Vou fazer essa receita. Eu vou começar, vai batata, né, então a gente tem que cozinhar as batatas. Então, vou descascar, vou cortar ela em pedaços, 2 batatas médias. A gente vai descascar essas batatas. Aqui estão as batatas cortadas. E aí a gente vai esperar a água ferver, né, pra gente colocar essas batatas lá na panela. E eu vou colocar um pouquinho de sal na água, porque a batata pega bem, né, o sal. Vou diminuir a quantidade de sal que eu coloco no biscoito. E agora, gente, eu vou ralar com muita dor no coração. Eu afirmo isso aí com muito... Porque eu sou realmente apegada a esse queijo, né, porque é história. O queijo meia cura, ele faz muita coisa. Lá no Goiás, a gente tem a ameixinha, que é um doce de queijo que fica cristalizado com açúcar, né? Um caramelo. E quando ele seca crocante por fora e macio por dentro, com o sabor do açúcar, com o sabor do queijo. Essa ameixinha é muito bom. Quem já foi em Goiás, em Minas também tem. Minas e Goiás, eles são muito parecidos, só tem alguns toques diferentes, né? Lá na canastra, eu comi um negócio que me remetia ao manepelado, que eu amo também. Que é o manepelado, ele é um bolo feito com a massa de mandioca. Você rala a mandioca e aí coloca o queijo, né? Meia cura, também salgadinho, dá aquela pegada doce com o salgadinho do queijo, né? Igual a ameixinha faz, então também é uma coisa que me remete ao minha infância, minha adolescência, né, por minha avó. Biscoito, pão de queijo. Agora tem outras coisas, né, lá também é muito ligada a milho, fubá, pamonha, piqui. Minas também tem, mas Goiás acho que é mais forte nisso. Em Minas, forte lá realmente é o pão de queijo. Então dói no coração. Vou mostrar pra vocês o tamanhozinho do meu queijo. Último. Ó, que lindo. Amarelinho. Ele já pega porque ele tá curado, né? Essa camada mais escura. Um gosto mais forte. E só tenho isso. Daqui a gente trouxe 2, né? Isso aqui a gente também vai comendo. Não tem como. Olha, ó, isso aqui tá tudo lascado porque a gente foi comendo. Café da manhã, janta. Isso aqui na chapa. Faz aquela casquinha. A gente fez um hambúrguer com isso aqui também. Com barbecue e goiabada cascão, né? Ficou sensacional. Acho que não tem erro, né? Tudo que você fizer usando isso aqui, receitas que vão queijo normalmente, queijo parmesão, queijo camembert com outra variação do queijo, até com esse mesmo para fazer risoto, para fazer macarrão, para fazer sanduíche, para fazer uma infinidade de coisas, gente. Dá para fazer doce, né? Usar a imaginação e ir além. Então agora eu vou ralar a última peça
nós temos aqui em São Paulo, mas com certeza a gente vai voltar em breve pra Canastra pra buscar mais. Fica muito mais duro depois que ele atura mais, né? Ficava muito mais macio quando ele chegou. Mas assim fica mais forte e mais salgadinho, né? Ó, enquanto rapidinho, eu vou colocar a batata. Vou colocar a batata rapidinho pra... Vamos colocar um pouquinho de sal na batata, né? Deixa ela bem molinha, né? Pra ela incorporar bem na... Eu mostrei pra vocês o que eu vou fazer. Eu vou colocar primeiro o polvilho doce, um prato. Eu já vou deixar essa batatinha amassadinha. Eu acho que ela vai pro final, né? Porque também não tem modo de fazer. Eu tô indo na raça. Eu tô amassando a batata. Deixa eu deixar cozinhar mais um pouquinho, mas tá cozida. Mas eu gosto daquela bem facinha de apertar, sabe? Ai. Batata amassada. O nosso biscoito de queijo. Eu falei que isso é novidade pra mim, né? Batata no biscoito. Mas tudo bem, vamos lá. Aí, não sei se tem que fazer isso. Mas eu vou fazer, né? Porque é o que se faz no pão de queijo, né? Pra dar uma, como diz, escaldada no polvilho doce. Então eu vou aquecer a manteiga. É uma colher. Depois eu vou colocar o óleo também e o leite para dar uma escaldada nisso aqui. (200 ml de óleo). Lá ela coloca um copo americano quase cheio. Gente, olha essas receitas. Quase cheio. Então, vamos lá. Vamos colocar, em vez de 250 ml, a gente coloca 200. No olho também. Deixa eu dar uma limpada nisso aqui. Vou dar uma esquentadinha nisso aqui e vou... Agora eu vou fazer um negócio.
colocar colherzinha de manteiga, falou que é pra pôr. Agora, minha mão na massa. Agora a gente terminou, né, a massa. Não sei se tá certa. Vamos tentar, né? Vamos ver se o sangue da minha avó em mim. Agora, dá uma prendida no cabelo aqui pra trás, pra não ter risco de pegar cabelo. Mão limpa. É a hora de enrolar. Vamos lá. Eu vou fazer vários jeitos de enrolar aí. Forno. Vamos ver o que vai dar. No Rihanna, se você Gente, vamos lá. Certeza que não ficou igual o pão de queijo da minha avó. Impossível, com esse aspecto aqui, ó. Não. Minha avó ficava com furinho no meio, fininho. Vamos ver o... Ó, esse ficou fofinho também. Vamos ver o sabor? A receita tá certa. O que eu vou corrigir nesse aqui? Quantidade de sal. Eu tô almoçando. Vamos lá. A minha análise sobre o meu biscoito. Parece que a receita tá certa. O gosto lembra muito, o formato não lembra. O aspecto dele macio também lembra, sequinho. Mas o aspecto não ficou igual. Não sei o que aconteceu.
Talvez por ter fermento, eu preciso enrolar ele menorzinho. Ele vai crescer. Não vai fazer isso aqui. E o sal. Mas por que eu diminuí a mão do sal? Porque o pão de queijo ficou muito salgado. E eu pensei que tivesse colocado ok. Eu acho que foi por causa do queijo, mas o queijo não é salgado. Então, é realmente acertar o sal tanto do pão de queijo quanto do biscoito. Mas ainda bem, ó. Sobrou massa. Vou ver se eu ponho um salzinho aqui. Enrolo de novo e vou fazer pro Rafael experimentar quando ele chegar do serviço. Bora. Fiquei feliz com o resultado. Me surpreendeu porque quando ele começou a assar e ficar parecendo um pão de batata, eu falei, esquece. Não é pão de queijo da minha avó. Escute. Não é. Mas agora. Eu não consigo parar de comer. Lembrou muito. Nossa, muito bom. Quando eu for assar pro Rafael, eu vou fazer nesse formato, menorzinho. Que eu acho que é aqui o tamanho dessa jamanta. Aqui. Menorzinho, mais aberto. E com sal. Como todo biscoito de queijo, é mais seco do que o pão de queijo. Ele faz, né? Você realmente sente vontade de beber alguma coisa junto. Mas muito bom. Aprovado. Não vou passar a receita pra vocês ainda. Vocês viram o passo a passo aí, mas não recomendo fazer ainda pra eu acertar o formato. Vamos ver se com essa massa que sobrou vai ficar de boa. Se ficar, aí eu ponho na descrição a receita. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu peço pra você curtir, comentar, compartilhar. Comece a seguir. Põe o sininho aí. Toda vez que a gente postar. Tem muita coisa boa. A gente faz comida no meio do mato, a gente faz comida em expedição, a gente faz comida em casa, a gente testa, a gente viaja para lugares lindos. Serra Canastra, Chapada dos Veadeiros, Pirinópolis, para o litoral paulista, em vários lugares em São Paulo. Queremos viajar ao mundo, se deixar. Fica aí com a gente, acompanhando. Beijo pra vocês, eu fico por aqui.